Oi, meus amigos, eu sonhava com o dia que eu me sentisse preparada, que eu me sentisse pronta para gravar esse vídeo. Eu não escondi de vocês que nos últimos anos eu estava em tratamento de transtorno de ansiedade e anorexia. Uma coisa desencadeou a outra ali. Foi com certeza o maior sofrimento da minha vida, meu maior deserto. Eu tive momentos incríveis durante esse período também, né? Porque uma doença não te define. Mas com certeza os momentos que eu tive que encarar essa doença nos olhos foram os piores momentos da minha vida e também de muita gente que me ama. Eu me lembrava o tempo inteiro que a minha maior dor ia se tornar o meu maior ministério. E hoje eu me vejo no dever, sim, no dever de ajudar mais pessoas. Só que no decorrer desse meu tratamento, eu descobri algumas coisas que se você souber agora, você vai se curar mais rápido. Eram coisas assim que eu gostaria de ter conhecimento antes. Eu tive a bênção de ser cercada por muito amor, por muita empatia da minha família e de muitas pessoas que me amavam. Nunca me faltou conselho, nunca me faltou amparo e eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter essa oportunidade, eu sei que elas não têm. Mas algumas coisas no processo eram novas para todo mundo. E tinham coisas que se eu soubesse antes, eu tinha me curado muito mais rápido. Hoje eu tô aqui me sentindo mais forte que nunca. Eu sonhava em poder dizer isso, assim, com toda a convicção do meu coração. E eu tive uma mudança brusca dos últimos meses pra cá e eu vou compartilhar com vocês o que mudou, que me fez sentir finalmente que a minha cura chegou. Se você souber disso agora, a sua cura vai vir mais cedo. Eu não tô dizendo isso como uma esperança, mas sim como uma certeza. Eu quero muito que você assista até o fim, mas uma das maiores descobertas que eu fiz nesses últimos dias, é uma coisa bem recente pra mim, foi nesse último mês, mas que fez toda a diferença, foi quando finalmente eu tive aquele sentimento de estou curada, que é: medicamentos genéricos não são iguais aos medicamentos originais. Eu vou falar pra você, desde que eu fiquei mal, eu fui em ótimos médicos. Eu sei que eu gastei uma nota, assim, eu não medi esforços, pra mim isso era a prioridade da minha vida. E nos mais excelentes médicos que eu fui, nunca nenhum me falou que existia uma diferença na reação no organismo do medicamento de um laboratório para outro, do genérico pro original. Se eu soubesse disso, eu tinha investido menos em médicos caros e investiria um pouco mais, o quê? No medicamento original. Olha o tipo de coisa que eu não imaginava que era uma economia boba. E aí eu fui na médica fazendo já o desmame do medicamento, já imaginando que eu ia ficar com um pouquinho de sequela daquela angústia da ansiedade. Eu fui e ela me passou a receita médica e quando cheguei na farmácia, a farmacêutica me fez aquela pergunta clássica: você quer o genérico ou o original? Alguma coisa assim. E eu sem falar, pode ser o genérico mesmo, porque todo mundo diz que é a mesma coisa. Aí eu falei pra ela assim: escuta, tem alguma diferença? Fala de verdade pra mim, você que é uma profissional de farmácia. Tem alguma diferença de um laboratório para outro, ser genérico ou não? Gente, a moça da farmácia foi me enviada por Deus, porque ela ficou meia hora me explicando toda a diferença química que existe na qualidade do material da fabricação do remédio, de onde que essa base dessa matéria-prima ela é importada, de como que é feito, da diferença de um laboratório para outro, que tem gente que se dá bem com um laboratório, tem gente que não se dá bem com o outro. E eu fiquei chocada, eu falei, eu quero exatamente esse que tá na receita. Gente, exatamente 25 dias depois, eu acho que foi o tempo que o medicamento demora para fazer o efeito no corpo. O medicamento que eu já tomava há 2 anos, já tava na dosagem mínima, já tinha mesmo tomando uma dosagem tão pequena, eu senti como se alguém arrancasse aquela ponta de angústia que ficava ainda dentro de mim, de gatilho para outras crises de ansiedade. E foi bizarro. Eu tinha até esquecido disso, não dei muita moral pra falar a verdade. E depois que passaram esses dias, 25 dias, eu lembro exatamente, foi cravado 25 dias. Eu tive a pior TPM da minha vida, foi horrível, pensei que eu ia estar pior que nunca. De repente eu acordei como se alguém tivesse arrancado com a mão aquela ponta de angústia que ainda tinha ficado em mim, da ansiedade. E eu fiquei pensando, o que aconteceu? E eu lembro que eu fiquei uma semana assim pensando, já volta, e não voltava. E eu pensando, o que aconteceu? O que eu mudei? O que eu mudei? E analisando tudo, de repente cheguei na médica, ela falou, foi porque você trocou o laboratório. E gente, agora eu quero contar isso pra todo mundo. Outra coisa que eu quero que você aprenda, que vai te ajudar muito no seu processo de cura, e talvez alguns psicólogos, algumas pessoas estejam incomodadas que eu tô usando a palavra cura quando se trata de transtorno emocional, porque a maioria diz, eu acho que todos dizem, que não existe cura, que existe tratamento e manutenção. Eu não gosto de acreditar assim, eu sei que isso causa,
Eu não sou da área, eu sou jornalista com pós em psicologia, mas uma pessoa que enfrentou o transtorno, uma pessoa então que tem conhecimento de causa. Eu nunca aceitei que me falassem que não tinha cura. Nunca aceitei. Porque esse pensamento te gera mais ansiedade ainda. Tipo, o quê? Eu vou ter que conviver com isso pro resto da vida? Aí os psicólogos, alguns, né, dizem assim. Já conversei com alguns que pensam diferente. Ele diz assim, não, mas é porque não tem cura, porque você pode se livrar desse momento, mas ela pode voltar. Eu penso, gripe também. A gripe também, eu posso me livrar dela agora e daqui 3 meses tá gripada de novo, mas não significa que eu me curei desse ciclo. Então é óbvio que eu posso ter recaídas, óbvio, só que eu me considero curada. Podem vir outras crises, pode vir outra temporada, pode vir, mas dessa estou curada. Então esse pensamento também ajuda você a aliviar a sua ansiedade, para acreditar que um novo tempo virá e que isso talvez não seja algo que você vai ter que lidar pelo resto da vida, porque eu conheço muitas pessoas que não tiveram que lidar com isso pelo resto da vida, fizeram mudanças na vida, na rotina, na estrutura, na mente, na terapia e não tem mais que lidar com isso pro resto da vida. Mas enfim, fiz um parênteses aqui que já serviu de segunda dica. Então vamos para a terceira dica de algo que eu aprendi. E essa demorou para eu aprender, mas fez toda a diferença, eu quero que você entenda também. Gente, vai fazer muita diferença na sua vida. Muitas pessoas que me seguem me mandam, quando eu abro caixinha no Instagram, me perguntam assim, Manu, como que você faz para fugir de uma crise de ansiedade? Minha resposta é sempre a mesma, eu não fujo. Eu aprendi isso com uma psicóloga e eu faço questão de compartilhar porque eu achei um conselho bem diferente. Porque geralmente fala assim, quando você sente que tá vindo, você faz isso, aquilo, é todo um ritual. E funciona pra muita gente. Mas em muita gente gera mais ansiedade ainda. Porque você pensa, agora tem que cumprir todos aqueles checklists, tem que fazer isso, não, a crise não pode vir. E você fica afobado vendo ela vindo e saindo correndo. Essa psicóloga me deu esse conselho, pode ser que funcione pra você. Que é, relaxe e deixe a crise vir. E quando ela chegar, você deixa ela fazer o que ela quer fazer, olha nos olhos dela e fala, pronto, agora você pode ir embora. Quando a gente vive correndo do monstro, a gente nunca tem a oportunidade de encarar, assim, nos olhos. E deixar a crise vir é assustador. Você não tentar fugir, você fala assim, agora eu vou deixar você vir. E quando ela vem, cada vez você vai se sentindo mais forte sobre ela. O monstro vai vindo e de repente ele vai parecendo um pouco menor, um pouco menor, um pouco menor. E outra coisa que eu gostaria de ter tido conhecimento antes é tomar cuidado com o excesso de amor e preocupação. Eu sei que a escassez é pior, sem dúvida. Mas fuja, imponha limites sobre teorias, sobre especulações do porquê você está mal e o que você tem que fazer daqui pra frente. Eu lembro quando eu fiquei mal, cada momento eu recebia mensagem de alguém que me amava. Será que não foi o excesso de trabalho? Será que não foi por causa daquele dia, daquela situação? Será que não foi por causa daquela circunstância? Será que não é por causa disso, daquilo, daquilo outro? E aí você começa a pensar em todas as possibilidades. Aí as mesmas pessoas que te amam, elas querem dizer, eu acho que você devia fazer isso, isso e isso. Outro, eu acho que você devia fazer isso, isso e isso. Eu acho que você devia isso, isso. É um excesso de preocupação que é lindo. Tipo, é indispensável essa preocupação. Só que fuja de teorias sobre por que você está assim e o que você deve fazer daqui pra frente. Porque essas teorias vão te deixar num estado de paranoia. Então, por isso que é tão importante você buscar terapia. Porque ali é você e alguém que estudou para entender a sua mente. E eu sei que tem coisas sobre você, sobre sua vida, sobre o seu passado, sobre a sua essência, que nem mesmo os mais próximos de você sabem. Às vezes nem você mesmo tem conhecimento agora. Por último, eu quero que você entenda uma coisa. O óbvio funciona. O óbvio é indispensável. Eu tô te falando aqui de algumas coisas que foram novas pra mim. Mas tem outras que não são novas, só que a maioria das pessoas quer pular essas etapas porque elas parecem muito óbvias, muito clichês. Por exemplo, não teve uma única vez que eu não fui no médico e ele me disse assim, você só está evoluindo tão rápido porque você faz exercício físico todos os dias. Porque a maioria dos pacientes não quer, eles querem se apoiar no medicamento e medicamento não cura. Entenda isso, o medicamento não cura. O medicamento é fundamental para muita coisa no que se refere ao seu corpo, ao seu organismo, a reação do cérebro. É fundamental.
Só que ele não vai te gerar a cura se você não gerar mudança, gerar atitude. Faça mudanças, mude a alimentação. Exercício físico é um remédio natural, ele equilibra seus hormônios, ele faz uma pancada de coisa que valeria um vídeo só pra isso. Mente e corpo são coisas intrínsecas, não dá pra você separar como se fossem duas coisas isoladas, elas estão juntas. E outra coisa que é óbvia, ansiedade, depressão, qualquer tipo de transtorno emocional nunca são falta de Deus. Mas como é bom ter Deus por perto quando a gente enfrenta essa guerra. Porque Ele é o médico dos médicos e Ele entende da doença. Quando a gente está mal emocionalmente, o nosso lobo frontal fica fisicamente afetado. A nossa fé, a nossa crença, ela é uma das coisas mais abaladas nesse período. Então não se culpe por estar duvidando. Não se culpe por não estar conseguindo orar, por ter fervor, fé. Tinha uma música que eu gostava de ouvir quando eu tava mal, que dizia assim: chorar também é orar. Gente, Deus é pai, Ele não precisa da sua formalidade, Ele só precisa que você deite ali a cabecinha no colo dele e fale: eu tô aqui. Um pai gosta que o filho deite a cabecinha no colo dele e fique ali, nem que seja quietinho, só pra garantir que esteja na presença dele sendo cuidado. Se esse vídeo fez sentido pra você, abriu seu olhar pra coisas novas e te fez querer até ter vontade de contar pra outras pessoas, deixa seu joinha, porque isso faz com que o YouTube já entregue pra outras pessoas que nem acompanham esse canal. Clica no botão compartilhar também, mande pra alguém que você conhece que precisa. Já que fez bem pra você, fez bem pra mim, que a gente ajude outras pessoas também. Caiu aqui de paraquedas, nem conhece esse canal, te convido a ficar aqui, a gente cresce muito juntos. Com certeza você não vai se arrepender. E se se arrepender, pode se desinscrever que eu não ficar brava não, tá? Um beijo na testa. Tchau!